Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e você está no seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, que tem por título Compromissados com a Evangelização. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós estamos estudando as lições da CPAD, da faixa etária adulto, e o tema central da nossa lição é esse aqui, o verdadeiro pentecostalismo. Então quero convidar a você para ficar conosco a partir de agora, pois Deus tem uma palavra ao seu coração com o resumo desta lição de número 11. Antes de nós iniciarmos a lição, eu quero agradecer a vocês que são inscritos no nosso canal. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero pedir a gentileza de você se inscrever no nosso canal. E uma vez você fazendo isso, você pode compartilhar, você pode comentar. A plataforma vai entender que o nosso trabalho, o nosso conteúdo pode ser apresentado para as outras pessoas. Então eu quero já agradecer quase as 500 pessoas que estão inscritas no nosso canal, pois eu tenho a certeza que este canal Reflexão Cristã é para nós juntos glorificarmos a Deus. Então, vou dar 30 segundos para você, aliás, 5 segundos para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever agora. Muito obrigado pela sua inscrição e vamos à nossa lição de hoje. Compromissados com a evangelização. Nós queremos trazer aqui o pano de fundo dessa lição tem como objetivo levar a salvação para as pessoas por meio dessa ação evangelizadora. E nós queremos aqui falar esses 3 tópicos da lição, mas também abordar aqui 3 grupos de pessoas que nós precisamos entender como essas pessoas alcançarão a salvação ou serão evangelizadas. Primeiro, nós falaremos acerca das crianças. Como é que as crianças alcançam a salvação? Segundo, as pessoas com necessidades ou com problemas mentais. Como essas pessoas alcançam a salvação? E terceiro, as pessoas que nunca ouviram nada sobre Jesus. Uma música, um folheto, um texto. Imagina os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, o Brasil colonial lá atrás, quando ainda a civilização não estava no seu apogeu. Então, como alcançarmos essas pessoas? As crianças, pessoas com necessidades mentais e as pessoas que nunca ouviram nada sobre a pessoa bendita de Jesus, que é a única porta. O textuário está em Romanos capítulo de número 1, versículo 16, que é aquele texto muito conhecido. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. A nossa lição, a leitura bíblica em classe, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, os versículos 14 ao versículo de número 20. Quando eu falo do Evangelho segundo Marcos, nós precisamos aqui entender rapidinho que a narrativa de Mateus é direcionada para os judeus. A narrativa de Marcos é direcionada para os romanos. A narrativa de Lucas, a obra de Lucas, é direcionada para os gregos. E a narrativa de João é direcionada para toda a igreja, todos os cristãos de todas as épocas. Então, precisamos entender o Evangelho de Cristo nas 4 narrativas, trazendo como prioridade a revelação de Cristo, nascido através de Maria e trazendo salvação a todos os homens. O primeiro tópico da lição diz assim: a evangelização como prioridade. A salvação, ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Uma vez que o homem, ao aceitar, crendo na morte de Jesus Cristo, essa pessoa alcança de Deus o benefício por meio da graça, que é a salvação. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos,
por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente, é um dom de Deus. Então a salvação é um presente dado por Deus por meio da graça, que a palavra charisma é um favor que Deus concede ao homem sem que ele mereça. Eu falei na lição de número 10 que a misericórdia me tira do inferno e a graça de Deus me coloca no céu. Então a gente precisa entender que graça é um favor imerecido, ou seja, a graça me dá aquilo que eu não mereço. Já a misericórdia, que vem de dois termos do latim, miser, quer dizer miséria, cor de coração, ou seja, é trazer o miserável para o seu coração, ou seja, é Deus me livrar daquilo que eu mereço. Então sua misericórdia me tira do inferno e a sua graça me coloca no céu. Então o primeiro tópico da lição diz que o evangelho, a evangelização como prioridade. O primeiro subtópico do tópico 1 diz assim: o evangelho. O evangelho ele vem de uma palavra, ou de dois termos do grego, o advérbio, que é eu, da minha palavra bem, e angélia, que significa mensagem, ou seja, boa mensagem. Vale salientar aqui que esse termo é evangelho, boa mensagem, notícia nova. Isso acontecia na época romana, em que quando nascia um imperador, um príncipe, um César, então o reino comissionava alguém sair gritando, falando. Não tinha tecnologia, carro de som, a mídia, jornal, essas coisas. Então um agente saía gritando: nasceu um novo imperador. Era notícia nova, era um anúncio novo. Primeiro. Segundo, era quando o império de Roma vencia, o exército de Roma vencia, então alguém chegava gritando, anunciando que o exército de Roma venceu. O exército de Roma foi vitorioso. Por isso, saía alguém gritando. Quando nascia um César, quando nascia um sucessor do trono, e também quando o exército de Roma vencia. Por isso essa palavra notícia nova. Trazendo para o nosso contexto bíblico cristão, evangelho aqui é a notícia nova em que Deus proporciona ao homem a oportunidade de ouvir a sua mensagem. Então, a gente vê aqui na lição que boas novas ou notícia nova está trazendo para nós a mensagem de Cristo que salva o pecador, João 3,16. E diz mais: é o meio que Deus usa para a salvação de todos aqueles que crê, Romanos 1,16 e 1 Coríntios 15,2. Só por meio do evangelho é que um ser humano conhece a salvação na pessoa bendita de Jesus. Então esse é o primeiro tópico da lição, a evangelização como prioridade. E o primeiro subtópico é o evangelho. Segundo, um único Salvador. Isso aqui é um assunto que não precisa nós até entrarmos, até o mais novo convertido sabe, que não existe salvação em ninguém. Debaixo do céu, nenhum nome é dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Isso está escrito na palavra de Deus em Atos. Então, só existe um caminho. Não são 2, 3, 4 caminhos, não. Só um caminho. Então, o evangelho é a notícia da salvação e Jesus Cristo é o único ser que pode proporcionar ao homem a salvação. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade e Jesus, ele é a vida. Esse é o segundo subtópico do tópico 1. O terceiro subtópico do tópico 1 diz assim: uma agência legítima. Veja bem, o Senhor Jesus constituiu a igreja como única. Veja bem, Jesus Cristo constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas de salvação. Quando nós falamos aqui de igreja, eu sou da Assembleia de Deus, a convenção CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, mas quando nós falamos aqui igreja, vem de dois termos do grego, que é a preposição ek, e o verbo kaleon, que quer dizer eclésia, ou chamados para fora. Então, todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, abraça a fé no Senhor e é resgatado desse sistema pecaminoso,
que é regido e orquestrado pelo arquirrival do povo de Deus, então essa pessoa, ela agora é a igreja, ou seja, tirados para fora. E essa igreja, independente a raça, a cor, nível social, cor da pele, independente da condição da pessoa, uma vez que a pessoa ouve o evangelho, abraça, acredita e é resgatado, é tirado para fora desse sistema mundano, pecaminoso, que está regido, como eu já falei, pelo arquirrival da igreja. Então essa pessoa agora passa a ser a igreja. E sobre esta pessoa, sobre essa responsabilidade dessa pessoa agora, que é a igreja, o Senhor constituiu o privilégio de ser os seus porta-vozes aqui na terra para pregar a poderosa palavra de Deus. Então esse é o primeiro tópico da lição. O segundo tópico da lição diz assim: Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Quando nós falamos que Jesus morreu, nós entendemos a princípio, em João capítulo de número 1, a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos os quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu nome. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós encontramos o Senhor se manifestando, se tornando visível por meio da sarça ardente. Quando Moisés ali no monte, Moisés recebe a chamada de Deus. Deus se revelando através do fogo, através da sarça ardente. Quando a gente vai para as 10 pragas no Egito, que Deus vai arrancar o povo dele lá do Egito, da escravidão de 430 anos, Deus é manifesto, Deus é conhecido no Egito através da sua grande sentença ali dentro do Egito. Quando o povo de Deus sai do Egito, está caminhando no deserto, Deus é visto na coluna de fogo, Deus é visto na nuvem, na labareda de fogo na frente do povo, na coluna de nuvem que protegia o povo do sol. Então as pessoas conheciam Deus de tremer a terra, de fumegar o monte, de fender a terra para ali tragar aqueles que se rebelavam contra Deus. Então os fenômenos naturais, Deus se utilizava desses fenômenos para revelar o seu caráter presente, a sua pessoa no dia a dia com o povo durante a trajetória no deserto. Mas aqui agora a gente vê um Deus diferente. Como assim? Um Deus agora que se humaniza. Paulo diz que ele, sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se, aniquilou-se, não despiu-se da sua glória, não da sua divindade, mas despiu-se da sua glória e veio habitar entre os homens. Por isso que a Bíblia diz que ele armou a tenda entre os homens, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós. E agora esse mesmo Deus começa a chamar homens, mulheres, discípulos, pessoas para montar o seu colégio apostólico, trazer as doutrinas celestiais, constituir a igreja e agora a sua obra principal, que era morrer na cruz do Calvário. Aquele Deus que conhecíamos no Antigo Testamento, ele agora está homem, 100% Deus, mas 100% homem, e ele agora está na cruz do Calvário, sofrendo, não Deus, mas como homem. Ele como Deus, ele não sofreu, mas ele consola. Ele como Deus, ele não morre, porque ele é a vida. Ele como Deus, ele não dorme. Ele é aquele que traz paz para você dormir. Ele como Deus, ele é o pão da vida, mas ele como homem, ele teve fome. Ele como Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele como homem, mandou ir buscar frutos naquela árvore e não tinha fruto. Ele como homem, ele dormiu na popa do barco, ele como homem, ele chorou, enfim, ele como homem, ele teve necessidades, mas agora está aquele que era 100% homem e 100% Deus, estava agora na cruz do Calvário, dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele dá o brado e diz: está consumado. E aquele brado, entre meio-dia e 3 da tarde, Jesus está morrendo, Jesus está se entregando à morte, está entregando o seu espírito ao Pai, trazendo salvação a todos os homens. A lição, você que estudou a lição, que nos acompanha através da lição,
tem aqui dois termos sobre a nossa teologia. A CGADB, ela tem inúmeras obras compiladas, mas ela não traz aqui um ilustre teólogo. São inúmeros que as obras da CPAD ela defende, mas ela não traz aqui especificamente um teólogo, um nome de uma pessoa. E as suas obras, desde 1930, diz assim, nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores. Não, a reforma protestante, a doutrina pentecostal, ela é fundamentada nas Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. E dentro desse assunto de hoje, desse tópico que nós estamos falando, existe aqui a expiação ilimitada, que é um contexto que eu não vou entrar agora aqui em assunto, que Deus morreu apenas por um grupo de pessoas, não por todos. E tem também a expiação ilimitada, ou seja, que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o homem, morreu por todas as pessoas. Desde Adão até esse momento, todos aqueles, toda a raça humana, o Senhor morreu por todos eles. Então esse é o segundo tópico da lição, que traz que Jesus morreu por todas as pessoas. E o nosso terceiro e último tópico diz assim: a evangelização local e transcultural. Primeiro, a gente precisa entender aqui esses três tópicos do tópico 3. O primeiro subtópico fala sobre a evangelização. O segundo subtópico do tópico 3 diz as missões. E o terceiro tópico diz assim, o desafio de hoje. Entendamos aqui o seguinte. Eu falei no começo do vídeo sobre a questão da salvação para criança, pessoas com necessidades psicológicas, mentais, e para as pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, é de praxe, Jesus diz assim: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, está nítido aqui que as crianças, elas estão enquadradas dentro do plano da salvação. Ainda diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, quando aquele episódio do filho de Davi com Betseba, aquele problema lá que houve, lá em 2 Samuel 12, Davi diz assim, que ele iria a ela, mas ela não vinha a ele. E isso também dá a entender que Davi falava, ou se referia que ela estaria junto a Deus, estaria diante ou na presença de Deus. Então, aqui as crianças, ela tem, como hoje, compromissados com a evangelização, as crianças, elas precisam ser acompanhadas, ensinadas, doutrinadas, mas as crianças, até atingir a sua idade da consciência, elas estão dentro do plano da salvação. E agora as pessoas com necessidades mentais. Quando nós falamos de pessoas com necessidades mentais, problemas psicológicos, que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, a gente precisa entender que a graça de Deus, que é o favor imerecido que Deus dá ao homem sem que ele mereça, alcançam essas pessoas. Nós não temos recursos bíblicos para entrar no assunto de pessoas com tais necessidades. Inclusive tem um texto em Isaías capítulo 35, versículo 8, que diz assim, que nem os loucos herdarão o caminho. Está falando ali do milênio, do novo céu, da nova terra, da transformação no mundo por vir. A palavra louco ali não tem a ver com pessoas com necessidades psicológicas. A palavra ali hebraica é estultície, ou seja, pessoas tolas, pessoas imaturas, pessoas imprudentes. Agora, eu acredito particularmente que as pessoas que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, ou que têm transtornos, que têm necessidades, problemas mentais, elas estão dentro do plano da salvação. Pois a salvação passa por alguns pedestrais. Primeiro, a justificação. Segundo, a regeneração. Terceiro, a santificação. Aí vem aqui o quarto pedestral, que é a conversão. É um giro de 360 graus. E vem aqui o arrependimento. Então, uma pessoa com problemas mentais, como ela estarão se arrependendo? Passando pelo metanoia, mudança de mente, se ela não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Então, essas pessoas,
eu acredito que elas estão dentro do plano da salvação. Não temos muitos recursos bíblicos. O texto de Isaías 35:8 não está falando de pessoas com essa necessidade, mas de pessoas tolas, simples, imprudentes. E as pessoas que nunca ouviram nada sobre o Evangelho. Se Jesus é a única porta, se Jesus é o único caminho, como essas pessoas estarão diante de Deus se esse caminho não foi apresentado para ela? Por meio da pregação, por meio de um panfleto, por meio de uma cruzada, por meio de uma campanha evangelizadora. Como essas pessoas elas serão ou estarão alcançadas pela salvação? Existe um texto em Romanos capítulo 2, versículo 13, que diz que os gentios que não têm lei vivem segundo a lei, ou seja, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter contato com nada com o Evangelho, segundo a lei da consciência, essas pessoas estavam vivendo dentro do Evangelho, vivendo segundo os requisitos do Evangelho, e essas pessoas que estavam padronizadas dentro do que a Bíblia se refere como temor a Deus, acreditar em Deus, então essas pessoas também terão a salvação. Agora, outras não quiseram adorar o sol, a lua, a terra, ídolos, então essas pessoas não herdarão. Agora, as crianças herdarão, as pessoas com necessidades psicológicas, eu acredito, é particular, que elas também serão alcançadas pela salvação, e as pessoas que nunca tiveram a oportunidade, assim como aquelas que aceitaram a salvação antes de Jesus vir ao mundo, antes da cruz, essas pessoas também terão a salvação na pessoa bendita do Senhor. E para nós finalizarmos, a gente precisa entender aqui três coisas. Primeiro, o que é evangelho. Segundo, o que é evangelismo. E terceiro, o que é evangelizar. O terceiro tópico da lição é, claro, quando ele fala aqui sobre a evangelização. E depois diz da nossa missão. E depois fala o terceiro, o desafio de hoje. Entenda. Eu falei lá no começo do vídeo que evangelho, notícia nova, é o conteúdo. A evangelização é a estrutura que a igreja monta. Carro de som, panfleto, finanças, iluminação, produção. Tudo isso é uma estrutura que nós chamamos de evangelização. Uma junta de missão, uma diretoria com coordenador, vice, secretário. Tudo isso é a estrutura que nós chamamos de evangelização. Agora, e o que é evangelizar? Veja bem, evangelho é o conteúdo. Evangelização é a estrutura. E evangelizar, que é o verbo transitivo direto, está falando justamente sobre comunicar, sobre a ação. Ou seja, eu tenho a mensagem, que é o evangelho, a igreja tem a estrutura, que é a evangelização, e agora o evangelizar é passar para outrem. Quando nós falamos que o testemunho salva, a Bíblia se refere a casais, que um é crente, outro não é, e por meio de um dos cônjuges que tem já o evangelho, que é salvo, aquela pessoa também é conhecedora. Agora, se eu vou para uma aldeia indígena, eu vou para um povo longínquo, e eu nunca faço a evangelização, eu não passo o evangelho, eu não tenho a ação de evangelizar, eu vou ficar ali 200 anos e aquelas pessoas nunca serão alcançadas pela pregação do evangelho, porque o evangelho ficaria retido para mim. O conteúdo, a notícia nova, ficaria apenas para mim. Mas uma vez que eu tenho o conteúdo, que é o evangelho, eu tenho uma estrutura, uma junta de missão, alguém que me envia, alguém que é enviado, e quando chega em tal lugar, aquela pessoa agora vai evangelizar. Ou seja, esse verbo transitivo direto, evangelizar, é passar a mensagem da salvação para outra pessoa. A evangelização como estrutura, o evangelho como conteúdo e evangelizar como passar para outra, faz com que as pessoas entendam que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é aquele que doa a vida eterna. Existe um céu esperando para os salvos, mas também um inferno esperando para aqueles que não aceitarão a Cristo como seu Salvador. E nós concluímos a lição dizendo o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus.
Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e continua sendo cada vez uma nova mensagem. Se Deus te levantou para você ir pregar em outro continente, graças a Deus por isso. Mas quem sabe este lugar que você precisa pregar o evangelho é o outro lado da sua rua, 3 metros da sua casa. Quem sabe este lugar que você precisa pregar o evangelho está do outro lado da sua mesa. Um parente seu que almoça, que janta com você, está no outro canto da mesa, 2 metros, 1 metro. Ou quem sabe, essa pessoa que precisa ouvir o evangelho está do outro lado da cama, ou seja, um dos seus cônjuges. O seu cônjuge, melhor dizendo. Então, se Deus levantou alguém para ir além da cultura, ou uma mensagem, ou uma missão transcultural, louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, se você não tem essa chamada a princípio, e você quer evangelizar, comece em Jerusalém, depois Samaria, Judeia e até os confins da terra. Que Deus possa nos ajudar e que nós tenhamos o compromisso, que nós tenhamos a sensibilidade de que o ID está em evidência, que nós utilizemos de todos os meios possíveis para fazer com que o evangelho chegue nas pessoas de todo o planeta. Deus abençoe a sua vida e eu espero você na aula de número 12, que diz assim: a urgência do discipulado. Uma vez que nós evangelizando ganhamos essas pessoas, agora nós temos a urgência de discipular ou formar o caráter de Cristo naquela pessoa. Então eu conto com você na próxima aula em nome do Senhor Jesus. E só para terminar, você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora, pois eu tenho certeza que você será ricamente abençoado com os conteúdos que nós semanalmente estamos disponibilizando aqui. Deus abençoe a sua vida. Um abraço do seu amigo e irmão presbítero Elinaldo Alves, do seu canal Reflexão Cristã. Um abraço.